Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Ceará, bom dia, Brasil. Sextou, sexta-feira, que bênção de Deus, glória a Deus. Mais uma sexta-feira chegando, mais uma semana concluída aqui na programação do Manhã de Bênção para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Estamos ao vivo nessa sexta-feira abençoada, hoje sexta-feira, dia 30 de maio de 2025. 30 de maio de 2025, estamos aqui na programação do Manhã de Bênção para abençoar você e toda a sua família. Mês de maio tá indo embora, hein? Vamos dar a Deus aí o mês de maio e agradecer a Deus, apresentar a Deus o nosso mês de junho que vai chegar. E eu creio que será um mês abençoado, um mês próspero para a glória de Deus, um mês onde eu creio que a glória de Deus vai se manifestar, a provisão, a providência de Deus chegará em nome do Senhor Jesus. Deus nos guardou até aqui, nos sustentou, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, nós somos gratos ao Senhor. Por isso, gratidão por esse mês que está finalizando e vamos agradecer pelo mês que está chegando e apresentar a Deus também, que com esse novo mês chegue as bênçãos de Deus, essa vitória que você tem clamado, apresentado a Deus, vai chegar. Creia, em nome do Senhor Jesus, persevere e não desista. Vamos juntos até 8 horas da manhã, nessa sexta-feira aqui na programação do Manhã de Bênção. Mandar um cheiro para quem esteve ontem à noite, foi bênção de Deus, a igreja cheia, lotada para a glória de Deus. Ontem, quinta-feira, foi bênção a nossa campanha. Estamos apenas faltando duas quintas-feiras para encerrar essa campanha, hein? Você que está perseverando, não desiste agora, vai até o final, hein? Ontem foi a quinta-feira, tá faltando só mais duas e estamos perseverando nessa campanha. Mas hoje é sexta, o final de semana chegou e você sabe que domingo tem culto, hein? Domingo tem culto e é no novo horário. Atenção, novo horário, hein? 18 horas à noite, nas duas sedes, Vila Peri e Maracanaú. Vila Peri e Maracanaú, 18 horas. 6 horas da noite, tá bom? Os dois cultos, tanto na Vila Peri como em Maracanaú, 18 horas. E na Vila Peri tem o da manhã, continua normal, 8h30 da manhã. Então são dois cultos na Vila Peri e um em Maracanaú. Na Vila Peri, 8h30 da manhã, Cônego de Castro, 19h20 na Vila Peri e à noite às 18 horas. 6 horas da noite, às 18 horas, nesse novo horário. Já começou domingo passado e aí esse novo horário, 18 horas, tá bom? Não se atrapalha não vai se confundir não. Na Vila Peri, pela manhã, 8h30 da manhã, Pastor Márcio Prado vai estar no altar pregando a palavra de Deus. E à noite, às 18, às 6 da noite, tá bom? 18 horas, 6 da noite, na Vila Peri. E em Maracanaú, também às 18 horas, 6 da noite, 18 horas, 6 da noite, Ministério Nova Vida Maracanaú, tá bom? Endereço do Maracanaú, Rua 1, número 2024. Rua 1, número 2024 é o endereço do Ministério Nova Vida em Maracanaú. O endereço do Ministério Nova Vida Vila Peri, Cônego de Castro, 19h20. Cônego de Castro, 19h20, Vila Peri. Vem estar conosco nesse domingo, seja na Vila Peri, seja em Maracanaú, seja pela manhã ou seja à noite, às 18 horas. Vem buscar a Deus porque domingo é dia de estar na presença de Deus, junto com a família, junto com a igreja, em comunhão, ouvindo a palavra de Deus e orando, se renovando, recarregando as baterias para enfrentar a semana. Domingo você vem para a igreja, renova aí as suas baterias, a sua fé, a sua esperança, recarrega as energias aí, se alimentando de uma palavra de fé, de ânimo, de esperança para enfrentar a semana. Então, domingo, te aguardo na igreja, quero te ver na presença de Deus, tá bom? O programa apenas está começando, vai participando aí conosco, mandando a sua mensagem, o seu bom dia. Daqui a pouco tem palavra de Deus, mas vamos às respostas, aos conselhos com o nosso pastor Márcio Prado, mas antes, deixa eu avisar para você, deixa eu lembrar para você que dia 7 de junho tem o Encontro das Mulheres no Ministério Nova Vida na Vila Peri, tá bom? Você que é mulher de Deus, vem fazer parte desse momento especial. As mulheres organizam, preparam a igreja, terá um coffee break, sorteio de presentes, coisa boa, né? Brinde, coisinha simplesinha não, presente, sorteio de presentes, bênção de Deus no Encontro de Mulheres. Dia 7 de junho, tá chegando aí, tá acabando o mês, já chega junho aí, e aí dia 7 é o primeiro sábado, dia 7 de junho, tá bom? 7 de junho, Encontro de Mulheres no Ministério Nova Vida, lá
na Vila Peri. E no dia 14 de junho, sábado seguinte, 14 de junho, Jantar dos Namorados. Tá aqui, ó, Jantar dos Namorados. Celebre o amor com a presença de Deus para o seu relacionamento. Olha aí que bênção. Uma breve reflexão no dia para os casais, em prol aí da família, do casamento, relacionado à vida conjugal, uma breve reflexão. E o jantar romântico do casal ali por mesa é no Maracanaú. Jantar dos Namorados é no Maracanaú. Vou pegar o telefone aqui para você fazer a sua inscrição, tá bom? Porque é preciso fazer a inscrição. Por quê? Porque tem um jantar que será servido, jantar delicioso, maravilhoso, e aí você precisa fazer a sua inscrição. 9109 7951. Anota aí para você fazer a sua inscrição. 9109-7951, Jantar dos Namorados, sábado, 14 de junho, às 19h30, Ministério Nova Vida, Maracanaú. O encontro de mulheres é lá na Vila Peri, dia 7. O Jantar dos Namorados é dia 14 no Maracanaú. Para fazer a sua inscrição, namorados, noivos e casados podem participar. É separado por mesa, o casal, aquele jantar romântico, vai ser bênção, hein? Vem, tá certo? 9109-7951 para fazer a sua inscrição, tá bom? Vamos aos nossos conselhos com o pastor Márcio Prado. Daqui a pouquinho estamos de volta. Bom dia, pastor. Pastor, meu marido é muito acomodado demais. O homem não procura crescer, não procura prosperar, tem um espírito de miséria, tem tudo para crescer. É um excelente profissional na área da construção civil, mas se contenta com pouco. Eu quero crescer, quero prosperar, tenho visão de empreender. Como fica, pastor, nessa situação, o casamento? Eu acredito que a gente não tem poder para mudar os outros, não é, Iane? A gente não tem poder para mudar outro ser humano, né? A gente não consegue mudar. O cara chega num momento da vida dele, que ele já é um homem maduro, um homem crescido, né? Um homem experiente. E aí ele começa a fazer certos tipos de escolha, tomar suas decisões, e o cara diz, não, eu quero estagnar, eu quero ser assim mesmo, não quero trabalhar muito não, quero morrer de trabalhar não, o que eu tenho aqui já está bom, ele resolve estagnar. Você não vai conseguir mudá-lo à força. Você não vai conseguir convencê-lo à força. Porque ele é um cara crescido, maduro já, um homem já experiente, você não vai conseguir mudar esse cara à força, né? E essa é a escolha dele, essa é a decisão dele. O que você não pode é, nesse momento da vida, condicionar a sua prosperidade, o seu crescimento como ser humano e o seu crescimento em outras áreas da vida, você não pode condicionar isso à decisão do seu marido. Então, se ele não quer e ele resolveu estar satisfeito e resolveu se acomodar nessa situação e viver essa vidinha assim, mesmo sendo um bom profissional, eu vou buscar outros caminhos. Não estou falando de separação, nada disso, tá? Nem estou falando de conflito familiar. Eu estou falando de você buscar outros caminhos para o seu crescimento. Você buscar outros caminhos para você se profissionalizar, para você crescer, você colocar uma loja, colocar um negócio, um pequeno negócio para você, ou você fazer, sei lá, você fazer um curso e se profissionalizar em alguma área de cabeleireiro, sei lá, tanta coisa que existe por aí, para você não condicionar o seu melhoramento de vida, a sua mudança de vida ao seu marido. Você não pode se tornar refém da situação dele, dessa decisão dele, ok? Você pode amar seu marido, estar unida com ele e tudo, e ele ter a vida profissional dele. Não, mulher, eu quero só isso aqui para mim mesmo. E você buscar outros meios para o seu crescimento, para o seu melhoramento. E não condicionar isso à decisão do seu marido, dele querer ou não querer. Então é assim que eu penso. Você precisa pensar um pouco mais agora no seu crescimento, no seu melhoramento, no seu profissionalismo, no seu empreendedorismo, para você crescer sem isso afetar o relacionamento ou a vida conjugal. O que você não pode é fazer uma guerra, querendo mudar o seu marido à força, ele não vai mudar à força, querendo convencê-lo, ele não vai ser convencido assim. Foi uma decisão e uma escolha que ele fez. Ele pode estar vivendo essa fase na vida dele, ok? Nós enfrentamos algumas crises, né? Algumas fases, né? Existe aquela crise da adolescência, existe a crise da meia-idade, né? Então, assim, ele pode estar vivendo uma fase na vida dele,
ele pode estar doente também, né, Breno? Às vezes o cara não tem mais o vigor que tinha antes, né, Breno? Não é? Tem homens que não tem mais o vigor que tinha antes. O cara tem um diabetes, o cara tem uma pressão alta, o cara tem uma doença crônica que ele não cuida, porque as mulheres vão sempre ao médico, né? As mulheres procuram mais os exames, os médicos. Os homens não. O homem só vai ao médico em último caso. Estou falando de aspecto geral, salvo algumas raras exceções. Mas os homens só vão ao médico em último caso. Em último caso. Eu estou aí com uma porrada de exame para fazer e não sei. Cadê que eu vou fazer os exames? Entendeu? Só vou se eu sentir alguma coisa ao corpo médico. E a maioria dos homens são assim. Entendeu, Breno? E às vezes o cara está vivendo as crises dele e o homem tem uma natureza diferente da mulher. A mulher, quando ela está debaixo de grande pressão, vivendo uma crise, um problema, ela procura a mãe, ela procura uma amiga íntima, ela procura uma irmã da igreja, ela procura alguém para ela desabafar, para ela compartilhar. A mulher assim. O homem não. O homem vive as suas guerras para dentro dele. Para dentro dele. Olha, a mulher, se ela estiver vivendo uma vida insatisfatória na parte conjugal, se ela estiver vivendo uma vida insatisfatória, ela procura uma amiga para conversar. O homem jamais vai chegar para outro e dizer, rapaz, eu estou com um problema de ejaculação precoce. O homem vai dizer isso para outro? O cara vai falar isso para um amigo? Rapaz, eu estou com problema de ejaculação precoce. Rapaz, eu estou com problema de falta de ereção, não consigo. Quer dizer, ele vai falar para alguém? Ele, não vai, ele tem vergonha de falar para o médico, sendo que tem saída, sendo que tem caminhos, sendo que pode ter uma ajuda profissional para isso, tem medicamento para isso, tem um monte de coisa para isso, mas o cara fica alimentando aquele sofrimento só porque ele não tem condição de falar o que é que está acontecendo com ele. Então, por trás desse cara que está assim, estagnado, desiludido, e não tem mais expectativa e nem sonhos, e não tem mais projeto de crescimento, tem algo errado acontecendo com ele. Ou é a sua decisão e a sua escolha. Se tem algo errado acontecendo com ele, cabe a você, como esposa, identificar a raiz do problema e buscar a cura para o seu marido. Se é uma decisão pessoal dele, de ser assim, de continuar assim, cabe a você dizer, tudo bem, agora eu vou buscar melhorar profissionalmente, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma vida melhor, eu quero reformar, eu quero fazer algo melhor e eu vou lutar por isso. Cabe a você a fazer isso também, tá bom? O que você não pode é viver nessa guerra, se maldizendo, reclamando e tentando mudar o seu marido à força. Mude você. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim, entendeu? Eu não posso transformar o outro, mas eu posso me transformar, ok? Então esse é o meu conselho que eu dou para você. Um cheiro, um abraço, fica na paz, Deus te abençoe. Eu gostaria de um conselho, pastor. Meu marido me traiu há 6 meses atrás com a minha irmã. Pronto, vamos lá. É marido de verdade? É esposo de verdade? Ela é casada com ele há quanto tempo? Ela tem filhos com ele? Porque eles estão na igreja, eles são crentes. Entendeu, Breno? Porque aí, no caso, é uma situação de vitimização. Quem observa o que ela está falando aí vai dizer, poxa, que covardia, né? Que covardia, ser traída pela própria irmã, né? E depois a própria família dela fica a favor da irmã e contra ela. Foi o que essa mulher fez. Não é essa a pergunta? Isso. Não é essa? Foi o que essa mulher fez. O marido traiu ela com a irmã. Depois a própria família dela, segundo o que ela está falando aqui, a própria família dela fica contra ela e a favor da irmã que traiu ela com o marido. É estranhíssimo. É estranhíssimo. Então ela está falando, olha, minha irmã fez isso, meu marido fez isso, minha família é assim, e aí eu quero saber o ponto principal. E você é como? Aonde estão aqui os teus erros, no que você errou, o que você fez de errado? Será que ele não te traiu porque tu traiu ele? Eu não sei. As pessoas trazem muito resumido o negócio, Breno. Né? Era para ser uma coisa com mais contexto, né? Mas vem muito resumido. Tá entendendo? Então assim, eu não estou entendendo essa situação aí. Por que a irmã ficou com o marido dela e a família, em vez de ficar do lado dela, fica do lado da irmã dela, contra ela, né? Mas vai, faz a pergunta aí do começo aí para eu entender isso aqui, vai. Meu marido me traiu há 6 meses atrás com a minha irmã. Só que, resumindo, já voltamos porque eu creio que o Senhor restitui o casamento. Só que a minha mãe e toda a minha família ficou contra mim e a favor da minha irmã, que fez isso comigo.
desde quando ele estava com ela e ainda hoje eles continuam contra mim. O que faço, pastor? Eu nunca desonrei nenhum. Me ajude. Ore, né? Fique em oração. Eu vi um caso parecido com esse, porque eu não vou nem tecer muito comentário sobre esse caso, porque a história é muito resumida, né? Entendeu? Mas eu conheço um caso parecido com esse. Não estou dizendo que é o mesmo caso, mas ele é parecido. De uma moça que ela era casada, 2 filhos, né? E ela simplesmente decide se separar. O esposo dela, Cristina, era um cara muito bom. Um pai apaixonado pelos filhos, um esposo apaixonado por ela. E um cara muito bacana, muito bom. Um belo dia ela chega pro cara e diz assim, ó, não te quero mais, eu sou nova, eu quero curtir minha vida, quero trabalhar, quero minha independência. Estou me sentindo muito sufocada, muito presa. E eu quero ser livre, eu quero minha vida. E aí se separa, né? Se separa. E o cara fica ali sozinho, né, para cuidar dos filhos e tal. Ele é uma pessoa muito boa. Aí ela se separa, vai morar em outro lugar e de repente ela começa a cair na farra. Todo final de semana ela tá postando farra, Instagram, não sei o que, farra, né? Caiu na farra, arranjou namorado, depois arranjou um outro namorado e o cara na dele. Uma das irmãs dela, vendo que o rapaz era uma pessoa boa, vendo que ela não queria mais o rapaz, uma das irmãs dela foi lá e se envolveu com o rapaz, né? Se apaixonou por ele, pelo ex-marido da irmã. Se apaixonou por ele. Quando ela viu que a irmã estava apaixonada pelo ex-marido dela, aí foi que ela despertou, entendeu? Aí ela ficou lá trabalhando, infernizando para voltar para ele. Ele não queria mais nem voltar para ela. Mas de tanto ela infernizar e fazer confusão, ele acabou voltando para ela. Aí eles voltaram, mas a família dela ficou contra ela. A família dela ficou contra ela. Entendeu? Aí eu acho um caso parecido com esse. Já pensou se ela ligando para cá e dizendo isso? Meu marido me traiu com a minha irmã. Ela está falando o que fizeram, mas ela não está falando se ela, de algum jeito, deu motivos para isso, né? Se ela, o comportamento dela, como ela era, né, no casamento. Será que ela não tem a sua parcela de responsabilidade nessa situação que provocou o esposo dela fazer isso, né? A irmã dela fazer isso? Acho estranhíssimo, né? Então, se ela me trouxer mais detalhes, né? Se ela me disser não só o que eles fizeram, mas o que ela fez também, fica melhor para eu avaliar isso aí. Viu, Brenão? Pastor Márcio Prado, o que eu faço quando a comunicação no meu casamento está ruim? Meu marido não me escuta e prefere ouvir a mãe e os amigos. Já tentei conversar várias vezes, mas parece que é a mesma coisa que nada. Ele não me ouve, eu sou da igreja e ele não. Como posso lidar com isso e tentar melhorar o nosso relacionamento? Não fala aí quanto tempo de casado eles têm, não? Se tem filhos, como é a vida deles. Não, falou não. Fala aí se ela mora perto da família do marido ou ele mora infiltrado na família dela. Também não traz nenhuma informação sobre isso, não. Então, Nada. O que é que ela diz aí? O que é que ela quer? A comunicação no meu casamento está ruim, meu marido não me escuta, prefere ouvir a mãe e os amigos. Já tentei conversar, mas parece que é mesmo que nada. E eu sou da igreja, ele não. Então você está inserida dentro daquela realidade em que a esposa é cristã, mas o marido não é. Então você vive debaixo de uma influência e o seu marido vive debaixo de outra influência. E quando você é casado, ou casada, que você serve a Deus e o seu cônjuge não serve, o que é que a Bíblia diz? Que a mulher santa santificará o marido e o homem santo santificará a sua esposa, né? O que eu estou querendo dizer para você é que só pelo fato de você ser cristão e o seu marido não ser, você tem uma influência, você vive debaixo da influência do Espírito Santo e ele vive debaixo de outra influência. O que é que isso quer dizer? Isso é igual à guerra espiritual. Isso é igual à guerra espiritual. Então você está enfrentando uma situação de guerra espiritual. E eu acredito que até você enfrenta aí uma situação mais amena, né, do que a situação de outras mulheres que são crentes, o marido é alcoólatra, são crentes, o marido usa droga, são crentes e o marido tem várias mulheres e amantes e
e trai, passa noites fora de casa, e essa mulher crente está lutando ali pela família e pelo casamento, né? Lutando para poder libertar seu marido, lutando para poder vencer o inferno, lutando para trazer sua família para a presença de Deus, enfrentando uma guerra, passando por humilhação, tendo que engolir muita coisa, tendo que suportar muita coisa. E o seu problema qual é? O seu problema é um marido que você está reclamando aqui de um problema de comunicação, porque ele prefere ouvir sua mãe. E aí eu queria saber a idade desse camarada, né, Breno? Se ela pudesse dizer, era importante. Ela disse aqui que tem 2 filhos, adolescentes. E o esposo dela, eles têm quantos anos de casado? Ela fala a idade deles, mais ou menos? Falou não. Quer dizer, o camarada prefere ouvir a mãe do que ouvir a própria esposa. Ele tem dificuldade para se comunicar com ela, mas ele tem facilidade para se comunicar com outras pessoas. Esse é o resultado final de uma outra situação, né? Isso aí é o resultado final de uma outra situação. O que levou o casamento deles a ficar assim, né? Porque ela está me falando aí dos defeitos dela. Está falando dos defeitos dele. E ela está falando o que ela fez. Mas o que ela faz? E os defeitos dela? É só ele que tem defeitos? Por que ele se recusa a ouvi-la? Por que ele se recusa a conversar com ela? Por que ele já desistiu de conversar com ela? Por que ele acredita que não vale mais a pena conversar com ela? Né? Porque a gente quer exigir muito, às vezes, quer exigir que o outro faça, que o outro mude. E parece que só o outro tem defeitos, mas eu não preciso mudar em nada. Eu não preciso melhorar em nada. Parece que só o outro tem defeitos. Eu não preciso melhorar em nada. O outro tem que ceder, mas eu não cedo. O outro tem que mudar, mas eu não mudo. Ele tem que conversar comigo. Embora, entre aspas, né, não sei se é essa a situação, embora eu seja uma pessoa de difícil conversa, né? Porque tem gente que você tem dificuldade de conversar. Tem dificuldade. Tem pessoas que você fala uma coisa, a pessoa já entendeu outra lá na frente. Viu, Iane? Você fala uma coisa aqui e a pessoa já entendeu, ela já chegou a outra conclusão, que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Mas ela já acha que é uma indireta, ela já acha que é isso, ela já acha que é aquilo. Então, existem pessoas que é difícil você conversar e manter um diálogo com essas pessoas, porque elas entendem tudo errado. Às vezes, a mulher não tem maturidade para ouvir, começa a ouvir, já começa logo a brigar. Então, existem muitos outros fatores que estão interferindo nesse relacionamento na parte do diálogo. Agora, se ele prefere ouvir a família e vai buscar conselhos e refúgio com a mãe, com a família, ele é imaturo. Ele não cortou o cordão umbilical ainda, né? Eu posso até pedir conselho para minha mãe, eu posso até conversar com a minha mãe, mas eu só vou procurar a minha mãe para passar um problema em último caso. Em último caso, todo probleminha, crise que houver no casamento, liga para a mãe. Mamãe, ele chegou tão tarde ontem, mamãe, ele fez isso, mamãe, ele foi grosseiro comigo, mamãe, não sei o quê, mamãe, não sei o quê, mamãe, não sei o quê, mamãe, não sei o quê. Depois o casal tá numa boa, o cara tá lá na casa da sogra e a sogra de cara feia com ele. A filha perdoou, o casal se reconciliou ali, o love e tal, o amor, depois da briga, né, vem aquele momento lá e tal. O casal se reconciliou, mas a sogra ficou com aquela antipatia pelo genro, envenenada contra o genro, e ela foi envenenada pela própria filha. O cara fala tão mal da mulher dele para a família dele, que a família está toda envenenada contra ela. De repente ele está de boa com ela, vai para o aniversário, para uma festa, o pessoal começa a tratar ela de maneira áspera, aí ele fica revoltado. Por que vocês estão tratando minha esposa desse jeito? Ele que contaminou. Ele que contaminou. E a gente contamina quando a gente fala aquilo que não é para falar. A gente contamina quando a gente expõe nossos problemas para as pessoas erradas ou para quem não tem condição. Eu nunca falo o meu problema para quem não pode resolver. Toda vez que eu vou conversar sobre um problema meu, eu converso com alguém que possa resolver esse meu problema. Mas eu não vou falar das minhas lutas, dos meus problemas, para quem não pode resolver. Então, assim, os casais precisam alcançar maturidade e não ficar envolvendo a família nas suas crises e nos seus problemas. Tudo que acontece, a Iane vai lá falar para a mãe dela. Tudo que acontece, a Iane vai lá falar para o pai dela. Tudo que acontece, o Breno vai lá reclamar com a Conceição.
cara, a vida vira um inferno. E quem está proporcionando isso é você. Né? O causador disso é você. Entendeu? E aí fica inflamando a família, sendo que o casal aí depois se parte com a reconciliação e o love, o amor e tal. Para eles está tudo de boa, mas a família está lá envenenada contra eles. Né? Então tem que acabar com esse negócio de ficar envolvendo a família nos seus problemas, envolvendo a família nas suas crises. Né? Meus filhos casaram, o Israel casou, a Mariana casou, e eu tenho certeza que eles estão vivendo as fases, as etapas, as crises, os problemas que afetam a vida de todo casal. Amém ou não amém, Breno? Amém. Mas eles não trazem nada para mim. E se eu perguntar, eles nem falam, nem respondem. Eu acho que eles ouviram eu falar isso a vida inteira, né? Que eles não trazem nada para mim. Assim como um casal jamais pode envolver seus filhos nas suas brigas, nos seus conflitos, e usar esses filhos como arma. Tanto o homem como a mulher. A mulher usa a filha como arma para atingir o marido. O marido usa a filha como arma para atingir a mulher. Eles não sabem resolver suas crises, seus problemas, só os dois. Então eu indico a você, aconselho a você a ter paciência e ter sabedoria e pedir para o próprio Deus o direcionamento para essa situação específica na sua vida. Você reavaliar e se perguntar qual é a minha parcela de responsabilidade, de culpa nisso que está acontecendo. Você tem que se perguntar qual é a minha parcela de culpa, de responsabilidade nisso que está acontecendo. E você pedir a Deus, para a sua situação específica, você pedir a Deus uma estratégia, um direcionamento. Tá bom? Cheiro, um abraço, Deus te abençoe. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta depois dos conselhos, respostas com o pastor Márcio Prado. E se você quer obter uma resposta do pastor Márcio Prado, um conselho, manda a sua pergunta pra gente, o WhatsApp tá sempre aí na tela para você participar. É através desse WhatsApp que você manda a sua pergunta. Tá vivendo uma crise, um dilema, um problema, tá diante aí de uma escolha a ser feita, de uma decisão a ser tomada, e você quer receber um direcionamento, um conselho à luz da palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz a respeito, tá certo? Você manda pra gente a sua pergunta e o pastor Márcio Prado responde você. 859-9675-5511 é o WhatsApp aí para você mandar a sua pergunta, tá bom? Se você não quiser se identificar, é só falar aí na mensagem que nós não citamos o seu nome. Fazemos aqui a sua pergunta, você tem a resposta, mas nós não vamos expor você, o seu nome, tá bom? Mantemos você no mais absoluto sigilo, tá bom? Então manda a sua pergunta, tá aí o zap na tela para você participar. 859-9675-5511. Nós já vamos para a pregação da palavra de Deus, para você sentir um pouquinho como é o ambiente, a atmosfera dos nossos cultos. Mas antes, lembrando a você, domingo agora, hoje é sexta, domingo agora tem culto, tá bom? E você com a sua família, nós juntos, pastor Márcio Prado, toda a igreja, pastores, obreiros, toda a igreja reunida para buscar o Senhor. Pela manhã, 8h30 da manhã, Vila Peri, Cônego de Castro, 19h20. Ok? Pela manhã, 8h30 da manhã. E também à noite, às 18h, novo horário, 18 horas. 18 horas, 6 da noite, tá bom? Cônego de Castro, 19h20. 8h30 da manhã e às 18h, às 6 da noite. No Maracanaú, às 18 horas. No Maracanaú, às 18 horas, também mudou um pouquinho, era 5h30 e agora às 18. 18 horas, 6 da noite em Maracanaú. Rua 1, número 2024, endereço do Ministério Nova Vida, Residência 1, Pau Cerrado, Ministério Nova Vida em Maracanaú. Vem estar conosco nesse domingo, porque eu creio que vai ser bênção de Deus. O nosso culto, a palavra, o momento de louvor, de oração, vai ser tremendo, tá bom? Vamos agora a essa breve reflexão. Deus vai falar com você através dessa palavra com o nosso pastor Márcio Prado. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. O quanto a minha vida vai mudar para melhor. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo não é, Deus, o que é que eu posso fazer para ti durante esse ano que venha glorificar e engrandecer o teu nome? Não é esse o nosso principal interesse. Deus, o que eu vou conquistar esse ano para mim? O que eu vou alcançar para mim? Para o meu benefício, para o meu conforto, para a minha vida ficar melhor, para a minha vida financeira ficar melhor,
Então a igreja de ontem, a igreja primitiva, tudo era sobre Jesus. E a igreja de hoje, tudo é sobre nós. Essa é a grande diferença. E é por isso que existem muitos fracos na fé. E é por isso que existem muitos dramas e conflitos e picuinhas. Muita gente mimada, muita gente infantil, que não conseguiu ainda amadurecer na fé. Muita gente que não tem firmeza, que não tem sustância, que não tem capacidade de carregar nem a si mesmo, quanto mais carregar os mais fracos na fé. E os mais fracos na fé não são apenas aqueles que estão, olha para cá, desanimados. Os mais fracos na fé não são apenas aqueles que estão abatidos. Os mais fracos na fé são aqueles que ainda não alcançaram o nível de conhecimento e maturidade necessário para enfrentar as grandes crises da vida. Então a gente, olha para cá, perde muito tempo, é tudo sobre nós. Então alguém diz assim, eu não vou ficar mais nessa igreja, não estou me sentindo bem aqui. Mas por que, irmão? Aconteceu alguma coisa com você? Houve algum problema com você? Não, é porque a igreja é grande, o pastor não tem esse tempo todo, e eu queria que ele fosse na minha casa, eu queria que ele tivesse tempo para me atender 1 ou 2 vezes na semana, que eu estou precisando de atenção. Mas como o pastor não tem essa disponibilidade, eu vou procurar um canto em que o pastor fique ali cuidando de mim. E essa é a visão dos crentes que querem viver sendo bajulados, sendo paparicados, e não querem de jeito nenhum ser contrariados. Ninguém quer ser contrariado. Vixe, se o pastor pregar uma palavra mais dura, o pessoal já fica com cara feia. Se o pastor pregar uma palavra que exorta, que confronta, aí o povo já não volta mais. Porque o povo não quer ouvir o que precisa. O povo quer ouvir o que gosta. Alguém está me ouvindo aqui? Você é capaz de glorificar o Senhor por isso? Tudo é sobre nós. E aí nós começamos, olha para cá, começamos a amar menos. De repente, sem perceber, a gente vai perdendo a alma. Começamos a amar menos e odiar mais. É impressionante como a gente começa a trilhar um caminho na direção contrária aos ensinamentos de Jesus. A gente começa a odiar mais e amar menos. Odiar mais e amar menos. Porque não conseguimos amar. E a Bíblia nos ensina, Jesus, amar os nossos inimigos. Amém ou não amém? Diz a palavra de Deus. Diga isso. É ordenança. Ela fala para você amar seus inimigos. E orar pelos que vos perseguem. Alguém está me ouvindo aqui? Não conseguimos nem amar os nossos irmãos. Não conseguimos nem amar a nossa própria família. Só amamos aqueles que se encaixam com a gente. Só amamos aqueles que são de acordo comigo. Então aquele que é de acordo comigo eu amo. Aquela ovelha que dá trabalho, que é infantil, que é rebelde, que está cheia de carrapicho, essa eu não quero para mim não. Eu só quero aquela ovelha gorda. Alguém está me ouvindo? Eu quero aquele que me ama demais. Mas aquele que me ama de menos, vou riscar da minha lista. Eu quero aquele que não me dá trabalho, porque aquele que me dá trabalho, rapa fora. Vai para longe de mim. E nesse conceito,
de amar menos e odiar mais, nós vamos assassinando pessoas no nosso coração. Nós vamos excluindo as pessoas como se o ser humano fosse algo descartável. Por favor, diga para quem está perto de você: pessoas não são descartáveis. Não se descarta um filho, não se descarta um irmão, não se descarta um amigo, não se descarta alguém que caminha com você há anos no ministério, e você não pode simplesmente dar um pé na bunda e mandar essa pessoa embora, como se ela não valesse nada. Isso não é digno. Nesse conceito de odiar mais e amar menos, a gente vai perdendo a visão. Porque a gente deixa de ter o olhar de Jesus. Nós vamos perdendo a compaixão. Então eu só olho para os seus defeitos. Eu só olho para aquilo que você fala. E quando você não gosta de uma pessoa, tudo que ela faz já te enoja. Já te enoja. Porque você decidiu não gostar. Você decidiu não amar. Você decidiu excluir. Ah, pastor, pai, porque pessoas são infiéis, porque pessoas são desobedientes, porque pessoas dão trabalho, porque pessoas às vezes são falsas, porque as pessoas às vezes são indignas. Quem é? E quem é? Muitas vezes apontamos para os outros os defeitos que existem na nossa vida. O falso nunca admite que é falso, mas todo mundo para ele é falso. O mentiroso nunca admite que é mentiroso, mas todo mundo para ele é mentiroso. Olha para cá, olha para mim. Aí eu me lembro, ai meu mestre, como eu te amo. Eu me lembro do meu mestre. Mesmo consciente, sabendo que Judas iria traí-lo por 30 moedas de prata, mesmo sabendo que aquele que estava caminhando com ele ia ser tão covarde ao ponto de lhe matar, de lhe oferecer para o sacrifício, para a morte, porque sabia o que ia acontecer com Jesus. Jesus amou Judas, lavou os pés de Judas, molhou o pão no vinho e ofereceu para Judas e o chamou de amigo. Como quem dizia, ainda dá tempo para você fazer diferente. Ainda, Judas, dá tempo para você se arrepender. Ainda dá tempo para você mudar de ideia. Mas as pessoas só fazem aquilo que elas querem fazer. Só fazem aquilo que elas estão decididas a fazer. Mesmo sabendo de tudo que Judas iria fazer, desde o primeiro dia que Judas ingressou no ministério de Jesus, Jesus nunca tratou Judas com indiferença. Jesus nunca tratou Judas com desprezo, porque não dependia de Jesus, dependia do propósito de Deus, que era bem maior. Alguém está me ouvindo aqui? Aí a gente perde tempo demais alimentando nossas iras, nossas mágoas, nossos ressentimentos, nossas picuinhas. Perdemos tempo demais numa rede, às vezes, de intriga, que é notícia de lá para cá, e esse vai e vem de fofoca, de conversa, que só serve para inflamar e trazer divisão e fazer a vontade de Satanás. Não tem ninguém para dizer, vamos orar. Você viu o que fulana fez? Fulana fez assim, assim, assim. Ela não presta mesmo. Mas você nunca olha dizendo, essa pessoa não está bem. Tem algo errado na vida dela. Tenho certeza que ela não é assim. Vamos amar.
Vamos orar e Deus vai agir na vida dela e vai operar. E toda a cadeia do inferno vai cair por terra na vida dela. Vamos fazer algo por ela. Vamos ajudá-la a chegar perto de Jesus outra vez. Alguém está me ouvindo aqui? E a igreja de hoje, ela está cheia de crentes rancorosos. Com muita facilidade a gente deixa de andar na casa da sogra. Olha para cá. Com muita facilidade a gente deixa de andar na casa do irmão. Com muita facilidade a gente perde uma amizade. Sabe, aquelas amigas de anos e anos e anos e anos, estudaram juntas, eram vizinhas, eram como irmãs. Até o dia em que uma delas disse: mulher, eu estou passando por uma crise no meu casamento, o meu marido está querendo sair de casa. E aí a outra diz: mulher, mas tu também tem sido muito grosseira com teu marido. Tu não tem paciência, tu não tem orado por ele. E aí a amiga começa a falar, porque acha que tem abertura. E quando termina a conversa, que ambas vão para casa, aquela que está separando disse assim: quem ela pensa que é para me julgar? Quem ela pensa que é? Ela é melhor do que eu? Acabou a amizade. Acabou a amizade. Então, por muito pouco a gente se ofende. Por muito pouco a gente vive ferido. Por muito pouco a gente alimenta mágoas e ressentimentos. E sem você perceber, esse é o diagnóstico de uma igreja doente. Se o coração da liderança, se o coração de um pastor não é um coração sarado, como ele pode oferecer cura para a sua igreja? Se o coração de um obreiro não é um coração sarado, como é que ele pode cuidar da obra de Deus? Alguém está me ouvindo aqui? Não, mas são os meus motivos. A palavra tem que ser essa, é culto de Santa Ceia. Não, mas são os meus motivos, são as minhas razões. Fulano fez alguma coisa que me deixou com meu orgulho ferido. Aí eu me lembrei, e eu estou pregando para vocês, porque eu já vivi todas essas fases na minha vida. E eu me lembrei que no passado, é claro que a gente tem que respeitar a nossa liderança. Olha para cá. A gente tem que respeitar os nossos líderes e honrar os nossos líderes. Mas já cansou de chegar aqui membros novos convertidos? Então, em um determinado momento, o sujeito diz assim: ei, Márcio, me responde aqui uma coisa. Aí eu, para mim mesmo, ele me chamou de Márcio. Ele me chamou de Márcio. Ele não me chamou de pastor. O cara está chegando na igreja, é novo convertido, mas eu já estava me ofendendo, me dando ao direito de me ofender como se eu fosse muita coisa. Então eu digo uma coisa para você: eu não tenho o direito de viver ofendido, porque não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. Eu não tenho o direito de viver magoado, porque não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. Eu não tenho o direito de viver com raiva ou irado por algo que alguém falou de mim, ou por algo que alguém fez. Eu aprendi a entregar tudo nas mãos do Senhor, e aprendi que não há nada que alguém tenha levado de você de forma injusta, que Deus não possa te devolver 1000 vezes mais. Pastor, o senhor perdoou aquela pessoa que te fez tanto mal? Perdoei, irmão. E perdoo.
Porque o meu mestre disse para mim que, se possível, 70 vezes 7. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí, perdoe. Mas perdoe. Com força, perdoe. O perdão vai libertar você. Perdoe sua família. Perdoe seus irmãos. Perdoe seus pais. Perdoe seus filhos. Perdoe seus amigos. Perdoe seus irmãos da igreja. E o perdão vai libertar a sua alma. E o inimigo vai ficar debaixo dos seus pés. Alguém pode glorificar o Senhor? Dá lugar ao Espírito do Senhor na tua vida. Não entendo o meu próprio agir. Recanchorieva lavassuri. Sem tua graça. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser Em meu ser, militam carne e espírito. Espírito, Bem forte, bem forte. em uma guerra infindável, a qual Agora eu entendo. pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe Não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. apenas o pecado. Bem forte, bem forte, bem forte. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então Liberta-me de mim. Bem forte. Eu sei. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Você prestou atenção no que você está cantando? Porque o louvor, a adoração, quando ela vem do coração, ela é uma oração cantada. Então você está pedindo para Deus libertar você de você mesmo. E você está dizendo para Deus que você quer que você seja, você, a casa dele. Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Eu quero ouvir você falar isso, Senhor. Eu quero ser a tua casa. Mais forte, Senhor. Eu quero ser a tua casa. Então você está dizendo, se o Senhor estiver aqui, se o Senhor estiver na minha vida, eu venço. Eu venço o pecado. Então me enche de tal forma que não haja mais espaço para o ódio, para a mágoa, para o ressentimento, para o rancor, para a inveja. Que não haja mais espaço para o maligno, que não haja mais espaço para os pensamentos malignos. Me enche até que não haja mais espaço.
Porque quando estou em tua presença, o quê? O meu viver, diz assim para quem está perto de você, o teu viver, inevitavelmente, levante o que se levantar, o teu viver vai ser transformado. A tua vida será transformada. Pois quando estou mais para frente, escute só, eu passo a ser livre. E é disso que se trata o culto de hoje. Quem quer ser livre? Quem é livre? Levante suas mãos, cadê as algemas? Levante suas mãos, cadê as algemas? E declare: eu sou livre! Eu passo a ser livre. E ninguém consegue fazer a vontade de Deus se não for livre. Ninguém consegue viver a vontade de Deus se não for livre. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser, se enche da bondade de Deus. Fale você de mim o que quiser falar. Faça você contra mim o que você quiser fazer. Eu nunca vou deixar de amar você. Eu não vou deixar de amar você. Eu vou orar por você. Eu vou pedir para Deus ajudar você. Faça o que quiser fazer, fale o que quiser falar. Eu vou ficar quieto no meu canto, orando e confiando naquele que é autor e consumador da minha fé. Eu sei que a vontade dele vai sempre prevalecer, e a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Então diga para Deus agora: liberta-me de mim, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, bem forte, bem forte, bem forte, viver bem é forte. transformar. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. E se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. O Senhor está aqui hoje. O Senhor está aqui agora. E você pode perceber a presença dele se você quiser. Só se você quiser. Você pode atrair a glória dele, a unção dele. Você pode ser envolvido
braços dele. Se você quiser, o Deus que te cura, que te sara, ele está aqui nessa manhã. Se manifeste na presença dele. Espírito, sopra sobre nós nessa manhã. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu estar aqui. Você poderia ter ido curtir uma praia, almoçar na casa de um parente, fazer outra coisa no domingo pela manhã, mas você decidiu estar aqui. Pastor Alas, sobe no altar, por favor. Isso, dá lugar ao Espírito do Senhor. Dá lugar. Há uma unção diferente hoje aqui nessa manhã. Deus está derramando e tocando na sua vida de um jeito diferente hoje aqui nessa manhã. Que coisa linda, Nova Vida. Os anjos estão surpreendidos com o teu louvor. E o louvor, tudo depende dele, tudo é para ele. Celebrarei a ti com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele É isso aí, povo de Deus, já estamos de volta após essa palavra maravilhosa com o nosso pastor Márcio Prado. Já estamos aqui na reta final da nossa programação. Quero apenas me despedir de você, abençoando a sua vida, o seu final de semana. Que seja um final de semana incrível, extraordinário, cheio da presença de Deus, das bênçãos de Deus. Que Deus guarde você, proteja você, a sua família, te livre de todo mal e prospere a tua vida cada vez mais e mais. E convidar você para domingo. Domingo, pastor Márcio Prado estará na igreja pregando a palavra de Deus, na Vila Peri, no Maracanaú. E o horário, atenção, Vila Peri, 8h30 da manhã. Vila Peri, 8h30 da manhã e às 18 da noite. 8h30 da manhã e às 18, 6 da noite, nesse novo horário, que já começou domingo passado. E esse horário agora do culto à noite, às 18 horas, 6 da noite, tá certo? Pela manhã, 8h30 e à noite, às 18 horas,
Vem conosco buscar Deus, vem conosco ouvir a palavra de Deus, porque Deus vai falar contigo, eu tenho certeza. No Maracanaú, às 18 também, no mesmo horário lá da Vila Peri, no Maracanaú, às 18 horas, 6 da noite, tá certo? Rua 1, número 2024, endereço do Ministério Nova Vida, em Maracanaú. Vem nesse domingo, porque vai ser bênção de Deus, tá bom? Então, até domingo na igreja, aguardo você e sua família, e até semana que vem aqui no programa, a partir das 7 horas da manhã, tá certo? Fica na paz, um cheiro, até domingo, Deus te abençoe. Tchau!